a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Santo Deus eterno, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de estar na tua casa. Obrigado pelo nosso louvor. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais, estar na tua presença, Pai. Abençoe o pastor Benildo, que vai trazer a palavra, que possa ser falado nos nossos corações. Senhor, venha nos abençoar cada dia mais, a gente está na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar continuidade à exposição da nossa série com o título Disciplinas Espirituais e hoje à noite falando sobre submissão. Disciplinas espirituais. Vamos abordar a submissão. Nós lemos ainda agora Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Vamos estar meditando nesses versículos. Poderíamos pegar também para esse tema aquele que Jesus falou aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz, ela vai ser o ápice maior da submissão, tanto de Cristo como nós também, os cristãos. E quando eu for expondo, mais à frente eu vou ler novamente Filipenses 2, de 5 a 11. Por enquanto, os irmãos deixam as Bíblias abertas aí em Filipenses 2, de 5 a 11, e daqui a pouco nós estaremos analisando esses versículos aí. Eu começo aqui citando uma frase do Martinho Lutero, que ele disse: o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Ele faz um trocadilho aqui. Ele diz que o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. E depois ele diz: o cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Sujeitai-vos uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus. De todas as disciplinas, as que nós já vimos até aqui, e que veremos ainda mais pela frente, nenhuma delas tem sofrido tanto quanto a disciplina que nós vamos ver hoje à noite, submissão. Tem sido reticente, distorcida, retorcida, torcida e contorcida, tem sido mal interpretada, reinterpretada, deturpada, manipulada para infligir aos livres a repressão e a opressão. De certo modo, o ser humano, ele tem uma habilidade extraordinária para pegar o melhor ensino e transformá-lo nos piores fins, que é o caso da submissão. Nada pode escravizar tanto as pessoas como na religião, e como ela tem feito mais para manipular e destruir as pessoas do que o ensino deficiente sobre a submissão, que aí vão entrar para uma outra coisa que não é a submissão que a Bíblia está falando. Então nós devemos abordar essa disciplina espiritual aqui com cuidado, com discernimento, com o objetivo de garantir que nós somos ministros e servos da vida e não da morte. Toda disciplina que nós já vimos aqui, ela tem sua liberdade correspondente. Qualquer uma das disciplinas. O propósito da disciplina ou das disciplinas é a liberdade e não a escravidão. Então, o nosso objetivo
é a liberdade e não a disciplina em si. As disciplinas não têm em si mesma, nenhum valor. Elas só têm valor como meio de colocar-nos diante de Deus. Cada disciplina dessas que nós estamos vendo é uma maneira, ou é um meio de do nosso relacionamento estarmos mais perto de Deus, de maneira que a gente possa usufruir essa verdadeira liberdade que a Bíblia, a palavra de Deus, oferece. Então, as práticas espirituais ou disciplinas, como nós já vimos aqui, oração, jejum, solidão, adoração, solitude e tantas outras, são as categorias que, de certa forma, podem ser artificiais, quando é visto elas por elas mesmas. Elas têm um fim ou um objetivo de nos levar a Deus. A submissão, portanto, é a disciplina espiritual que nos liberta do fardo eterno de sempre precisarmos fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente vai querer fazer, quando não está submisso, da nossa maneira, do nosso jeito. E na submissão, nós aprendemos a tratar ou a lidar com as coisas com muita leveza. Também nós aprendemos a zelar diligentemente pelo espírito com que tratamos os outros, como diz a Bíblia, honrando uns aos outros, preferindo-os, amando-os. Então a submissão, como vamos aprender aqui, não tem idade, não tem gênero, todos nós, homens e mulheres, meninos e meninas, estamos aprendendo a seguir o sábio conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz em Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros por reverência a Cristo Jesus. Ou seja, todos nós e cada um de nós, independentemente da posição, do gênero, da idade, nós devemos nos envolver em subordinação mútua por reverência a Cristo Jesus. E a pedra de toque, aqui nesse caso, para compreender a submissão cristã, é a declaração que Cristo fez em Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o chamado aqui de Cristo é para abnegação, ou seja, para segui-lo, não do nosso jeito, mas da maneira como o próprio texto aí está dizendo. Ou seja, negue-se a si mesmo e siga-me. De modo que a abnegação, ela é o caminho verdadeiro para a autorrealização. Salvar a nossa vida, diz o texto, é perdê-la. E perder a nossa vida por Cristo, ou por amor a Cristo, é salvá-la. É o que diz o verso 35 de Marcos capítulo 8. O principal símbolo, e por isso escolhi esse texto de Filipenses, aí, capítulo 2, de 5 a 11, porque o principal símbolo da submissão é a cruz de Cristo Jesus. A Bíblia diz aí no texto de Filipenses, vamos ler daqui a pouco, os versículos de 7 a 8, Filipenses 2, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo foi submisso em tudo. Todas as disciplinas espirituais, elas têm o seu potencial de se tornarem mal utilizadas, mal interpretadas, e a submissão, ela não é diferente também. Então, vamos agora primeiro dar uma olhada no texto bíblico. Bíblia aberta aí, Filipenses, capítulo 2, os versículos de 5 até o 11, versos 5 a 11. Diz o texto aí, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então aqui nós somos conclamados, chamados ou desafiados a ter esse sentimento, o sentimento de Jesus. E ele vai declarar, vai deixar
claro aí qual era o sentimento de Jesus. Paulo vai apresentar isso no verso 6. Olhe para o verso 6. Primeiro ele diz que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. E ele agora vai dizer qual era esse sentimento no versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo cita aqui um antigo hino em aramaico, usando ali para colaborar com a sua teologia. Os cânticos, eles são para nos ensinar. Os louvores que nós trazemos para edificar, é um enlevo espiritual, mas serve também para nos ensinar. Alguns cânticos hoje são entretenimento e nada mais. Não tem a teologia bíblica, não tem a teologia da cruz, é entretenimento. Spurgeon, ele dizia que chegaria o tempo em que os homens estariam divertindo, alimentando bodes e não ovelhas. Ou seja, nesse sentido de entretenimento. Então, os cânticos aí, como nós vemos, e esse aqui é um cântico que Paulo coloca aqui, nós vemos a essência, uma teologia, que nós vamos destacar aqui algumas coisas desse cântico. Mas os cânticos de hoje são para banalidade pura, apenas para as pessoas se sacudirem e se sentirem bem, mas às vezes não acrescentam nada. O culto não é para nos sentirmos bem. Irmãos, eu fui para o culto hoje na igreja, me senti tão bem. Não é para isso o culto. Nós podemos até nos sentir bem, mas o culto não é para isso, para a gente se sentir bem. O culto é para nós honrarmos a Deus, para nós glorificarmos a Deus, para nós tributarmos honra, glória e louvor, aquilo que Ele merece, e para nós aprender dEle, ou seja, aquilo que nós precisamos. E aí, a Bíblia vai trazer aí uma grande declaração, que Jesus Cristo é Deus. João 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Colossenses 1,15 vai mostrar que Cristo também é Deus. Então, Cristo, a Bíblia diz, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Eu vou depois dar uma palavra nisso daí. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Então nós temos aqui uma segunda grande declaração. Jesus é Deus, mas não se aferrou a isso. A Bíblia diz que ele, a versão Almeida, século 21, diz, fez-se semelhante aos homens. Então, como é que nós vamos compreender isso aqui? Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem, sem ser 200%. A igreja não cultua um super-homem, ela adora a Jesus Cristo, ela adora Deus. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja aí o verso 8, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o que ele poderia reivindicar, mas esvaziou, ou seja, abriu mão, tomando a forma de homem. E o verso 8 diz, e achado nessa forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo submisso, obediente até a morte e morte de cruz. Então veja aí, o verbo humilhou-se, ou seja, Cristo desceu da sua santidade, da sua perfeição, à natureza humana corrompida, embora ele não se corrompesse,
não se corrompeu, ele poderia pecar. E por isso Satanás o tentou várias vezes. Mas Pedro disse, nunca pecou, porém sem pecado. 1 Pedro 2, 22. O Deus Santo morreu, e morreu como criminoso, segundo aos Coríntios 8, 9, Gálatas 3, 13, Hebreus 5, 7 a 8 e 12, 2. Então Cristo, o Verbo de Deus, o próprio Deus, passou por sofrimentos físicos, emocionais e espirituais, assumiu a forma humana. Cristo foi o oposto de Satanás. Satanás se ensoberbeceu, diz Ezequiel capítulo 28, de 14 a 15, ele se elevou, ele se orgulhou, Cristo se humilhou. Agora vamos ver os versículos 9, 10 e 11. Pelo que, ele tendo feito isso, se humilhou, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto diz aí no início do verso 9, pelo que, ou seja, por isso, por causa dessa atitude, a Bíblia diz, Deus o exaltou e deu o nome, toonoma, ou seja, deu um nome, o nome que é sobre todo nome. Então Deus o Pai honrou Deus o Filho no mais alto nível. E diz o texto que todo joelho se dobrará diante de Jesus, no céu, potestades espirituais, na terra, a humanidade, e debaixo da terra, o mundo dos mortos. Então, pela vontade soberana de Deus, todas as pessoas do mundo, um dia, dobrarão seus joelhos diante de Cristo Jesus e o reconhecerão como Senhor, quer voluntariamente, como crentes em Cristo Jesus, como nós, quer não, diz Romanos 14, 9, mas todo joelho se dobrará. Meus irmãos, a partir desses textos, desses versículos que nós lemos, houve muitas especulações teológicas em torno da natureza ou das naturezas de Cristo, humana e divina, que deram origem a muitos debates, a muitos concílios, como o concílio de Calcedônia, em 451. A doutrina das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, é um ensino essencialmente bíblico, mas a sua definição teológica, ela só ocorreu realmente no ano 451, no concílio de Calcedônia. Deixa eu fazer um adendo aqui para a gente compreender. Quando nós olhamos para a doutrina da Trindade, e aqui fala do Deus Pai, do Deus Filho, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Nós analisamos a doutrina da Trindade por duas perspectivas. A perspectiva ontológica, a perspectiva do ser, o ser de Deus, a essência de Deus. Então, nessa perspectiva ontológica do ser de Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que já existiam desde a eternidade, eles são atemporais. Nunca houve um tempo em que o Filho não erra e em que o Espírito não erra. Deus o gerou, vamos dizer assim, o Filho e o Espírito procede do Pai e do Filho, mas nunca houve um tempo em que o Pai não era, em que o Filho não era e em que o Espírito não era. Então, nessa ontologia do ser de Deus, ele existiu eternamente.
E Cristo, em João 17, quando ele ora, faz a oração sacerdotal, ele diz: Pai, que eu tenha contigo aquela comunhão que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E se o plano de Deus não fosse criar este mundo, Deus planejou criar o homem, colocar aqui, enviar o Deus Filho a este mundo com uma missão. E aí nós temos uma outra maneira de olhar a doutrina da Trindade, que é a questão da economia divina, o trabalho de Deus. Na ontologia do ser, tudo que o Pai é, o Filho é, o Espírito é, não existe subordinação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os atributos da divindade, onipotência, onisciência, infinitude, eternidade, amor, participam de maneira plena o Pai, o Filho e o Espírito. Não há subordinação. No entanto, na economia de Deus, no trabalho de Deus, em Deus manifestar a sua economia, as suas ações neste mundo, há funções que são do Pai, há funções que são do Filho e há funções que são do Espírito, porque aprove ao Pai ser dessa forma. Na perspectiva, quando olhamos para a divindade, para a economia, para as ações, então há funções distintas. Por exemplo, quem tinha que vir para morrer neste mundo era o Filho, não era o Espírito, era o Filho. O Filho veio com esta missão, não era Deus, era o Filho. Então tem funções, o Filho veio com essa função, o Espírito Santo tem funções também, mas em todas essas ações, nesses trabalhos, como nós estamos chamando, que em alguns deles dá a ideia de uma subordinação, e o que nós temos ali é uma questão de função, não subordinação de pessoa. A pessoa do Filho, enquanto potencialidade de Deus, não é submissa à função do Filho. Então Cristo disse: a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai. É uma subordinação de função e não de pessoa. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não há subordinação. Agora, na economia de Deus, Cristo veio para dar a sua vida, para morrer na cruz, e ele sabia que para isso veio. O Espírito Santo tem a sua função, também para capacitar a igreja. Então tem tido muitas heresias a partir de uma má compreensão do ensino bíblico, da doutrina da Trindade ou da pessoa de Cristo, quando ele vem a este mundo na função de Filho, na função do Cordeiro de Deus para dar a sua vida, e aí ele vai obedecer. Então nós vamos ver que a submissão não tem nada a ver com a subordinação. Quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido na função e não na questão da pessoa. Então a gente precisa compreender esses ensinos aí também. Então aqui nós temos, nesses versículos aí, a dupla natureza de Cristo. A Bíblia diz que ele era da descendência de Davi. Está lá em Romanos 1,3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, olhando a encarnação, o verbo encarnou, Cristo é exegese de Deus, ele é da descendência de Davi, diz o texto aí, da descendência de Davi. No verso 4 de Romanos 1, a Bíblia diz que ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse
Cristo, ele vem a este mundo, ele é Deus de Deus, subsistindo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele vem na forma de homem, da descendência de Davi, mas diz a Bíblia, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós já vimos aqui esse hino cristológico aí que mostra que ele existiu na forma de Deus e não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, escolhi esses versículos aqui, porque entendo que não há um texto que melhor aponte para a submissão de Cristo ao Pai, mesmo sendo Deus, sem, no entanto, ter uma subordinação de pessoas aqui. Ou seja, Deus sendo superior ao Filho. Há uma subordinação de função. Então, na eternidade, o Pai arquitetou o plano e Jesus, o Deus Filho, viria nessa função para morrer na cruz do Calvário e assim Cristo obedece e submete-se a tudo, mas ele não perdeu a forma de Deus. Continuou 100% Deus, 100% homem. Ele apenas abriu mão, renunciou. Então, no aspecto humano, o texto diz que ele aniquilou, é essa palavra que coloca aí. Ele tinha a forma que no grego indica essência imutável. Isso não mudou, ele jamais deixou de ser Deus. E o texto vai dizer aí que ele tinha a forma de Deus, mas não deixou de ser Deus na sua encarnação. Então a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude. Vamos então agora para algumas lições que nós podemos aprender da subordinação, da submissão. Então vamos entender isso daí. Primeiramente, um conceito bíblico de submissão. A Bíblia não nos impõe, e não vemos isso, uma série de hierarquia, mas nos orienta a sermos submissos uns aos outros. O que vem a ser isso? O que significa ser submisso? Sujeitai-vos uns aos outros. Nós vivemos em um contexto, em um mundo de insurreição, em que as pessoas não querem se submeter a nenhuma autoridade. O aluno não quer mais estar submisso à autoridade do professor, os filhos não querem mais a autoridade do pai. Então, o que é isso, esse conceito de submissão aqui? Seria egocentrismo, etnocentrismo, mundicentrismo? O que seria essa ideia? Então, a submissão, como a Bíblia vai apontar, é a liberdade que nós temos de abrir mão dos próprios direitos em benefício dos outros. Na submissão bíblica, os outros se tornam realmente importantes. Então, não foi imposto a Cristo. Ele existia ou subsistia na forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que poderia aferrar, reivindicar, ele abriu mão, ele aniquilou-se, kenose, esvaziou-se de tudo isso daí. Então é a liberdade, submissão à liberdade de poder amar incondicionalmente. E é claro que isto aqui requer um certo grau de espiritualidade, porque a carne não se submete. Crente carnal, crente que não está crucificado, crente que não carrega a sua cruz, se ele não se submete a Deus, ele não submete a pastor, a diácono,
ao outro, de maneira nenhuma. Ele vai dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. E vá dizer alguma coisa para ele, para você ver o que é que você vai ouvir. Diga, experimente dizer. Então esse daí não entende o que é submissão. E é algo, como eu estou dizendo, espiritual. Nós aprendemos assim, como disse Cristo, a amar até os nossos inimigos. E em alguns casos dá a outra face, porque Cristo nos orientou. Submissão é a capacidade de distinguir problemas reais da vontade própria. Então, quando a submissão me preenche, minhas vaidades são dissipadas, o orgulho é colocado do lado. Muitos de nossos problemas e de divisões dentro da igreja ou em qualquer contexto de relacionamento vem do fato de que cada um quer as coisas do seu jeito. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Se ao contrário, nós permitimos que as coisas sejam de uma forma que nem sempre é a minha, ou que nem sempre é a nossa, isso então tende a estabilizar. A pedra de toque, como eu falei ainda agora, é justamente Marcos 8, 34 e 35, que diz que ele, convocando a multidão, disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, nós temos aqui a autonegação, que nos deixa, às vezes, arrepiados. Negar-se a si mesmo. Temos medo, às vezes, de perder a nossa própria identidade. Mas uma coisa não implica na outra, a submissão não implica nisso daí. Quero fazer aqui algumas distinções para que a gente compreenda melhor essa ideia de submissão, semelhanças e diferenças. Por exemplo, duas palavrinhas aí, submissão e subordinação. Nas empresas, o que a gente vê muito é isso, subordinação, é subordinado. A princípio, essas duas palavrinhas, submissão e subordinação, parecem sinônimas, mas elas guardam uma diferença muito importante. Por exemplo, submissão é a disposição, ou uma disposição, ou a minha disposição para aceitar um estado de dependência com docilidade, com amabilidade. Subordinação é um estado de dependência ou de obediência em relação a uma hierarquia. Tem filho que faz determinadas coisas só por causa da hierarquia do pai ou da mãe, mas não é subordinado. Tem muita gente insubordinada, até dentro da igreja, não são subordinados. Eles fazem alguma coisa de conveniência. Então veja que submissão é essa disposição da gente se colocar na dependência com docilidade, com amabilidade. Não precisa ter hierarquia, não precisa ser o pastor, não precisa ser o diácono. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo, na reverência de Cristo. Então veja que a subordinação, ela é uma obediência em relação à hierarquia. É como alguém que obedece o patrão, o chefe, com medo de ser demitido. Mas quando ele não está perto, não faz o que deveria ser feito. Então não é submissão. Então qual seria a diferença aí de submissão e subordinação? Como eu disse,
É bem sutil, mas existe uma diferença. Então, na submissão, nós livremente cedemos a nossa liberdade. Nós abrimos mão, ou seja, submissão requer liberdade. Nós somos livres, libertos, não é escravidão. Então, nós, livremente abrimos mão da nossa liberdade. Na subordinação, ela é exigida. A submissão imposta torna-se subordinação. Então, por exemplo, se o marido requer a submissão da esposa de maneira imposta, essa submissão tornou-se subordinação. E a submissão deve ser em amor, assim como a igreja está submissa a Cristo Jesus. Uma outra diferença que a gente precisa fazer aqui é sobre indivíduo e sujeito. Há uma diferença muito grande também entre um e outro. E há um grande esforço da modernidade para transformar o indivíduo em sujeito. Mas isso é algo ideológico. É só ideologia. Na prática, o que nós temos aí é escravidão, é opressão, não é submissão, é sujeição mesmo, é o que a gente vê por aí. Então, por exemplo, sujeito é uma pessoa que deseja o que querem que deseje, é o que querem que seja, pensa o que quer que pensa, e, acima de tudo, age como dizem para agir. Já não ama nem a si nem aos outros. Perdeu o senso da realidade. Sujeito. Tá? Sujeito ali de uma ideologia, de uma hierarquia. Indivíduo, ele é um ser humano dotado de personalidade, de individualidade, de vontade. Um indivíduo, ele mantém seu amor próprio. Michel Onfray, ele escreveu o seguinte: toda política clássica claramente propõe uma arte de submeter o indivíduo e dele fazer um sujeito com o auxílio dos caprichos e vantagens que se permitem a uma pessoa. E se isso não for suficiente, então pode-se usar a máquina. Máquina que chama-se poder, para oprimir, para torturar, para torcer e quebrar os ossos. Ou seja, vai ter que obedecer. O Senhor Jesus nos quer inteiros, não fracionados, não divididos. Ele quer-nos como indivíduos conscientes, alertas, não em estado de torpor, de sonolência, em um estado de pré-zumbi gospel, ou seja, pessoas que são manipuladas por um líder ali. Então, quer indivíduos que pensam. Outra diferença, autonegação é diferente de autodesprezo. Então, nós já vimos que submissão, ela é diferente de subordinação, sujeito é diferente de indivíduo e autonegação é diferente também de autodesprezo. Então, o que nós estamos propondo aqui é uma autonegação. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, disse Cristo, e não um autodesprezo, onde nós vamos perder as nossas características de indivíduo, tornando-nos apenas um sujeito, seja um sujeito gospel, um sujeito político. No autodesprezo, a pessoa mata o seu amor próprio e fica impedido também de amar o próximo. Na autonegação, nós permitimos que o nosso eu, aquele déspota mesquinho, ele seja crucificado e que Cristo reina. O nosso eu vai estar crucificado. Vamos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então há uma diferença aí. E a submissão, meus irmãos, ela é
bíblica, ela é ensinada na Bíblia. Ela não é submissão condicionada a um lugar, a uma posição, antes é obrigatória a todos e sem exceção. Submissão, biblicamente falando, é para todos nós. Então, primeiramente, foi ensinado por Cristo, e ensinado não somente no sentido didático, de ensinos, mas de vida. O texto que nós lemos aqui ainda agora, os versículos 7 e 8, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, a autonegação, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o exemplo de Cristo aqui nos arrasta, nos conduz realmente a vivermos desta forma. Então, Cristo, ele ensinou a submissão. Teria outros textos, como eu falei, o próprio discipulado ali, em Marcos capítulo 8, e nos textos paralelos, nos sinóticos a este daí, também Jesus ensina, em outros momentos também. Mas nós aprendemos também a submissão nas epístolas, ou seja, nas cartas. 1 Pedro, instruindo sobre a submissão, ele vai falar sujeitando-vos, e aponta para o exemplo de Cristo. Paulo, em Efésios 5, 21, ele nos orienta a submissão em amor. É o que ele vai mostrar. Há somente 2 tipos de submissão, que é em obediência e em amor. O restante é tirania, é subordinação, mas jamais submissão. Efésios 2:3 também vai falar disso. Colossenses 3, de 18 a 23, falando não de uma hierarquia imposta, mas uma submissão voluntária. Temos o caso também de Onésimo, na carta de Filemon. Onésimo era um escravo fujão. Ele havia fugido ali, mas ele converteu-se na prisão. Paulo instrui ele retornar ali ao seu antigo senhor, para que esse o libertasse. Então, Onésimo deveria submeter-se a Filemon, retornando lá. E Filemon deveria submeter-se a Onésimo, libertando Onésimo. E ambos deveriam viver em submissão, no temor do Senhor. E aí uma pergunta: quais os limites da submissão? Então, se a submissão é para todos, ensinado na Bíblia, por Cristo, tanto na sua didática, nos seus ensinos, como no seu exemplo de vida, nas epístolas, quais os limites? Os limites da submissão estão aonde ela se torna tirânica, manipulação, destrutiva e principalmente quando está em desacordo com a orientação bíblica. Então, submeter-se e ser submetido. Então, a Bíblia nos orienta a submeter e ser submetidos. A Bíblia nos orienta a sermos submissos. Mas ninguém pode nos submeter. A submissão é um ato de fé, de obediência, de amor, é totalmente voluntária, incondicional. Qualquer pessoa que pela força, pela obrigação, queira nos submeter, ela é um déspota, um tirano, e não aquele a quem nós deveríamos nos submeter. O resvalo bíblico, Pedro nos orienta a sermos submissos a toda instituição humana. Isso aqui é importante. Por isso eu coloquei resvalo bíblico, porque Pedro diz que nós devemos ser também submissos a toda instituição humana. Está lá em 1 Pedro 2:3. No entanto, quando um governo ultrapassa os limites, e aí eu sei que nós como crentes temos nos acovardados,
com medo, no nosso discurso, de pregar e de dizer algumas coisas para as tiranias que nós vemos nesse país. A gente tem medo, nós nos calamos, nós nos silenciamos e ainda justifica mais. Olha, porque se falar vai preso, vai. A gente sabe que vai. E aí? A gente vai calar para a tirania? Qual é o limite? Quais são os limites da submissão? Quando a Bíblia diz que nós devemos ser submissos a toda instituição humana, toda autoridade humana. Esse mesmo Pedro, que disse isso na sua primeira carta, no capítulo 2, 13 e 14, foi aquele que corajosamente disse ao Supremo Tribunal Federal da sua época: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Eles apanharam, foram açoitados, foram presos e disseram: mas não vamos deixar de falar, não vamos deixar de pregar, porque convém antes obedecer a Deus que aos homens. Paulo nos diz para sermos sujeitos às autoridades, está lá em Romanos 13, 1. Mas quando essa mesma autoridade sai dos limites, o próprio Paulo os repreendeu dizendo: não será assim. Está lá em Atos 16, 37. Não vai ficar assim. Vocês cometeram injustiça comigo. Ele disse: apelo para César. E aí, os atos de submissão. Como devem ser os nossos atos de submissão? Primeiramente a Deus. Nós devemos ser submissos a Deus, ao Deus Trino. Submissão aqui de corpo, alma e espírito. Submissão também à Bíblia, como regra de fé e prática. Amá-la, conhecê-la e obedecê-la. Submissão à família. Filhos desobedientes, os corvos hão de comer os olhos, e não haverá longevidade, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, na família, há também atos de insubordinação, que o filho, ele só está obedecendo o pai, porque ainda está comendo do arroz e do feijão, esperando completar 18 anos, quando a gente diz, quando engrossa o pescoço. Aí ele vai dizer para a mãe e para o pai: quem manda na minha vida sou eu sou de maior. O obediente, ele pode ter 50 anos, o que tiver, quando a mãe falar, ele vai obedecer, ele vai ouvir, porque é uma questão de subordinação, como estamos colocando, voluntária. Subordinação aos que conhecemos e encontramos ao longo da vida. Então, nós devemos submissão a Deus, à palavra, à família, mas às vezes a pessoas, às quais devemos também a submissão. Pessoas que encontramos no longo da vida. Submissão à igreja local, ou seja, como comunidade de Cristo, a igreja é mística como o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja não é apenas essa instituição com CNPJ, mas é o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo. E nossa submissão é em amor. É o que a Bíblia vai dizer. Também submissão aos desprovidos e necessitados. As viúvas, órfãos da Bíblia, são hoje os desprovidos, necessitados, miseráveis. A esses também devemos ser submissos e pleitear o seu bem-estar. Aos pastores, Hebreus 13, 7, obedecei a vossos guias, sendo submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Cristo era o supremo pastor, e ele tinha muitas ovelhas ali dentro do seu rebanho, mas tinha outras ovelhas fora,
daquele rebanho. E tinha alguns que estavam ali que não eram ovelhas deles. Assim também é na igreja. Tem alguns que são membros da igreja, mas que não são ovelhas do pastor, porque a submissão ela é voluntária. Essas pessoas não se submetem nem a Deus, não se submeterão também aos seus líderes, guias espirituais. Então, há várias maneiras em que os nossos atos devem ser submissos. Quais os efeitos da escolha da não submissão? Com certeza tem consequências. Se a Bíblia manda vivermos essa questão da submissão, às vezes a pessoa vai ter uma vida solitária, vai receber disciplina, porque ela é indispensável para a orientação. Há uma vida sem lastro com a comunidade. A Bíblia diz em Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Então, tem gente que vive dessa maneira aí. E aí está quebrando os princípios da palavra de Deus que orienta a nos submetermos uns aos outros. E aqui eu coloquei uma série de versículos, mas quero concluir agora. E termino como comecei. Nós somos os mais livres de todos, mas não devemos ser submetidos por ninguém, nem por nada. Somos os mais submissos de todos, e a todos devemos submissão. Equacionar isso é difícil, mas é um sinal de maturidade, saber que nós somos livres e que não devemos ser submetidos por imposição, por força a ninguém. Mas mesmo assim, como cristãos em Cristo, por amor a Cristo, e Paulo ainda diz, e em reverência a Cristo, nós nos submetemos uns aos outros. Em nossos dias, tem surgido um problema especial acerca da submissão, principalmente no tocante aí à autoridade. E a gente sabe disso daí. E isso tem aspectos até no mundo espiritual. Então, ou seja, a pessoa não vive na submissão, nem às instituições, nem familiar, nem eclesiástica e nem espiritualmente. Isso daí também tem consequência para a vida da própria pessoa. As instituições humanas, elas podem ou não reconhecer esta autoridade, mas foram colocadas por Deus como um princípio de autoridade e que deveria fazer isso também para o bem do povo. A autoridade espiritual, ela é marcada tanto por compaixão como por poder. Os que andam no Espírito percebem e identificam esse princípio de autoridade espiritual. E aqui talvez esteja a grande dificuldade de muitas pessoas não reconhecerem esta posição de autoridade, porque ela tem um nicho, como nós chamamos, espiritual. É o que a Bíblia vai colocar. E eu concluo aqui com algumas frases. Como viver em submissão? Olhando lá para Marcos capítulo 8, versículo 35 e 34, negando-se a si mesmo, tendo um estilo de vida para servir e enxergar a Cristo no outro, ver no meu irmão, no meu semelhante, a pessoa de Cristo Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos compartilhar a submissão, porque ela é livre, ela é voluntária. Ou seja, o que é mais fácil para nós? Submissão na liderança, na família, nas instituições, ou ser liderado? Ou seja, qual é o mais fácil? Eu assumir uma posição de líder, querer que os outros se submetam, ou eu me submeter? Ou seja, todos os nossos atos de submissão têm que ser primeiramente a Deus, a Bíblia
à igreja e depois aos nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe. E aí depois, na próxima quarta-feira, nós estaremos falando sobre a próxima disciplina espiritual chamada serviço. Nós já vimos meditação, oração, jejum e estudo, que são as disciplinas interiores. Nas disciplinas exteriores nós já vimos simplicidade, solitude, hoje submissão, na próxima quarta-feira, serviço. Aí depois nós vamos ver as disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. E assim a gente encerrará a nossa série. Temos mais 5 mensagens para a gente encerrar esta série, disciplinas